Olá, meu amigo, minha amiga do Viva com Esperança. Você que está no canal do YouTube e a você, ouvinte da rádio. Aqui estamos para mais um momento da palavra, um momento de esperançar. Hoje, de maneira especial, vamos entender como é Deus de verdade e o quanto Ele nos ama. Às vezes Ele parece misterioso, não é? Mas veremos que Ele é mais claro do que nós pensamos. Estamos iniciando uma nova temporada dessa jornada que representa nosso ministério, que se chama Discipulado Orgânico. Eu sou o Alan Nolli e quem me acompanha é meu amigo Jorge Manuel. Bem-vindo, meu irmão. Preparado para esta aventura? Hola Alan, sí, obrigado. Qué lindo estar aquí otra vez. Ya estuve antes y es un privilegio siempre. Y aquí estamos sentados juntos con todos nuestros amigos, espectadores, ouvintes. Y es para mí un presente muy grande. Es un desafío también con el portugués, você sabe. Mas eu peço a Deus que este tempinho seja uma iluminação para nossos corações e nos faça sentir pertinho de Deus. Que podamos aprender e sentir, sobretudo, essa paz que Ele nos dá. Que bom, que maravilha. O privilégio é meu, o prazer é meu, sempre também. E de fato sei do teu desafio, né? E nosso desafio aqui de levar essa palavra para você, de levar uma mensagem de esperança. E num mundo tão difícil, né, que tem ficado nesses últimos tempos. E é isso mesmo, Jorge, a luz de Deus é como uma lanterna que nos ajuda a iluminar na escuridão, né? Mas a iluminação que nós mais precisamos neste momento é a do Espírito Santo. Eu queria convidar você para uma oração, pode ser? Com muito gosto, oremos. Querido Papai Deus, aqui estamos todos juntos, sentados e sabemos que estás conosco e queremos sentir-nos confortáveis com tua presença e que este tempinho na rádio seja um presente especial para que tua bênção esté como um raio de sol que nos abraça e que, sobretudo, tu Espírito Santo, nosso amigo invisível, nos guie para entender tudo e que a mensagem que compartilhamos hoje, simples mas poderosa, chegue ao coração de cada pessoa. Que seja como uma sementinha que faz crescer uma flor linda, que é a certeza de tu amor e nossa fé. Que esta bênção dure para sempre, ajudando a mudar e embelezar o caminho de cada ouvinte. Tudo isso te pedimos no nome de Jesus, teu Filho querido. Amém. Amém, amém. O tema dessa temporada é Desvendando o Coração de Deus, como entender o seu amor em toda a Bíblia. Hoje nós vamos encontrar a clareza e a paz que nos faz sentir que Deus sempre nos ama e vê-lo de uma maneira mais próxima. Como que seria ver Deus de uma maneira mais próxima? Jorge, na minha percepção, talvez esse seja o principal motivo de existir tanta confusão no meio religioso, né? Especialmente no cristianismo. Quando não entendemos Deus, né, do jeito que Ele realmente é. Então, se não entendemos Deus do jeito que Ele realmente é, acredito que tem causado, né, muita confusão. Mas o que me consola é o fato de que o conhecimento de Deus e da sua palavra é progressivo. Então nós vamos compreender um Deus que nos mostra o seu coração pouco a pouco, né? Passo a passo. Exato, Alan. Eu acho que essa justamente é a chave. E podemos dizer que poderíamos imaginar a Bíblia que não é como já ter um filme completo assim, mais bem poderíamos comparar-nos com um celular novo e de pronto vamos descobrindo as aplicações desse celular novo, né? Por dar um exemplo da modernidade de nossos dias. E no começo usamos o básico do celular.
Depois, al explorar, al ir revisando, usando essa aplicação, se lo usamos, vamos descobrindo novas aplicações que são geniais, muito úteis. Assim, eu acho que poderíamos comparar o estudo da Bíblia ao conhecimento de Deus. E Deus tem se mostrando, dando-nos a conhecer mais do seu amor ao longo do tempo. Começamos entendendo um pouquinho, mas depois compreendemos coisas maiores. E o aplicativo mais importante, aí um aplicativo master, esse que nos mostra com mais clareza tudo, é Jesus. Ele nos ensina a usar os demais aplicativos da Bíblia para entender esse coração amoroso de Deus que tanto precisamos entender. Olha, aqui nós temos um ponto fundamental, né, nessa forma de Deus se mostrar, que é usando pessoas, né? Mas que tipo de pessoas que Deus usa? Pessoas como nós, né? Isso que é interessante, o que o Jorge acabou de colocar aqui. Nós temos um primeiro texto aqui que vai abrir, né, essa temporada e esse assunto tão importante, e talvez não poderia ser outro texto mesmo, porque é o de Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, né? E ali fala o seguinte: Deus, que muitas vezes e de várias maneiras falou aos nossos avós, aos nossos avózinhos, né? Por meio dos profetas, nestes dias finais, nos falou por meio de seu Filho Jesus. E eu acabei de ler aqui numa versão mais moderna, né? Uma versão mais atualizada da Bíblia, mas você que está nos acompanhando, tem a sua Bíblia, quem sabe está numa versão um pouco diferente, mas é um texto muito claro, que não nos deixa dúvidas de como que Deus se revela para nós. E como eu falei antes aqui, que maravilha saber que Deus se revela através de pessoas, né? Ele fala com nós através de pessoas como nós. E continua ali, diz assim: ele é como um raio da glória de Deus, o brilho mais forte do seu amor, e é como um desenho exato de como é Deus. Então já podemos definir que a maior revelação do Pai é o seu Filho Jesus? Assim mesmo, Alan. Esse pedacinho da Bíblia nos diz que, embora Deus tenha falado pelos profetas, que eram como carteiros com mensagens, a forma mais clara de ver a glória de Deus está em Jesus Cristo. Ele é a carta mais grande que, sobretudo, temos que ver. E aqui vem um detalhe importante. Como falaste, ¿verdad? Esses profetas eram pessoas como nós. E a ajuda de Deus não lhes tirava aos seres humanos. Eu acho que a Bíblia foi escrita por pessoas a quem Deus pôs ideias no coração, mas não é a forma exata de como Deus pensa cada detalhe. Isso vamos a ir vendo. Eu diria que poderia ser como um pai. E você, Alan, que é um pai, vai entender bem, e todos os pais vão entender dessa maneira espetacular, que um pai que vai fazer um desenho para seus filhos, para sua filha, seu filho, vai desenhar este pai uma casa. E este pai usa um lápis, mas é um lápis não tão fino, um lápis comum e corrente. E o desenho de quem é? Do pai. Mas lápis é apenas uma ferramenta. Então, eu acho que as pessoas que escreveram a Bíblia eram como esse lápis, não perfeitas. Mas Deus sim é perfeito, o desenhador, o criador. E assim que não podemos esperar que cada detalhe das escrituras seja perfeito, mas a mensagem é inspirado. A mensagem principal de amor de Deus é 100% de Deus. Realmente, nós temos aqui uma verdade libertadora. Deus usou pessoas que poderiam se enganar, né? Isso explica por que algumas coisas parecem estranhas na Bíblia. E o que eu estou falando aqui
eu sei que eu tenho que tomar muito cuidado, nós devemos ter aqui muita responsabilidade ao trazer esse tema aqui, né? Então, você tem o mesmo dever, ou até mais do que nós, né, de conferir, de tirar sua conclusão na palavra de Deus. Acompanhe, tire ali, faça o seu estudo e tire sua conclusão. Então, é bom a gente saber que Deus utiliza de pessoas como nós. Segundo Samuel, no capítulo 24, nos mostra aqui, nos apresenta um trecho, né, uma parte da história da humanidade, que nos indica uma coisa diferente de um outro texto que nós vamos ler depois, só que se tratando da mesma história, da mesma cena. Segundo Samuel capítulo 24, no verso 1, diz assim: a ira do Senhor acendeu-se e ele incitou a Davi, vai fazer um censo. Aqui eu estou, né, trazendo esses pedaços aqui importantes da palavra, né? Deus mandou Davi fazer um censo. É o que diz esse texto. Mas nós temos o livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. A mesma história, mas contada de um jeito diferente. Ali diz assim: Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi fazer um censo. Isso é curioso, né, Jorge? Afinal, foi Deus ou foi Satanás quem incitou a Davi? Incrível, Alan, porque verdade que parece confuso, contraditório. Aqui nossa chave mágica é a revelação progressiva e isso nos dá a resposta. Seria como que se o primeiro escritor não entendesse tudo tão claro. Mas o autor de Crônicas, que escreveu depois, já com mais luz, pôde ver mais longe. Ele entendeu que um Deus de amor e justiça nunca nos empurraria a fazer algo mal. A ideia má foi do inimigo, foi de Satanás. E as coisas tristes foram consequências naturais do incorreto, não porque Deus quisesse castigar. Isso nos ajuda a ver que o segundo relato de Crônicas, o primeiro foi de Samuel, o entendimento que Deus mandou isso e castigou. Mas Crônicas é como uma aplicação mais tecnológica, mais sofisticada, com mais avanços, para nos mostrar o coração de Deus, que Deus não faria isso má. E em realidade foi Satanás, o causante do mal. Olha, é muito importante esse ponto. Eu tenho um outro exemplo, né, que nos faz pensar, que é a história da morte de Saul, né, do rei Saul. Agora, no mesmo livro de Crônicas, no capítulo 10, nos versos 13 e 14, e para ser mais objetivo, ali diz que Deus o matou, né? Ali nos traz a ideia de que Deus matou o rei Saul. Mas se nós virmos em 1 Samuel, voltarmos, né, para o livro de 1 Samuel, do capítulo 31, verso 4, onde nós temos aqui a mesma cena, fala que Saul tirou a sua própria vida. Como entender? Há uma contradição ali? Olha que detalhe interessante, Alan, que aí nesse capítulo que mencionaste de 1 de Crônicas 10, nos versos 13 e 14, dá essa impressão da época como se Deus o tivesse matado. Mas pouco antes, no começo, 10:4, se vemos o capítulo 10, verso 4, e poderíamos comparar na Bíblia, conferir, aí diz que o Senhor o matou, ¿verdad? O sea, cuando dice, perdón, aquí en el versículo 4, ¿cómo fala? O mesmo cronista relata que Saúl se suicidou, perdón, aí en el 13:14,
o cronista fala que Deus matou. Ok. Mas pouco antes, no verso 4, aí explica que foi Saúl quem se ok. suicidou. Uhum. O sea, ahí mismo hay una aparente contradicción. ¿Cómo entender eso? Aqui, quando a Bíblia diz que o Senhor o matou, não significa então que Deus o fizesse com suas próprias mãos. Isso é importante entender em nossos estudos da Bíblia. Não, ou seja, Deus é como um pai que adverte a seu filho para não brincar com fogo. Se o pai, com tristeza, retira sua mão protetora e o fogo machuca o filho, não foi o pai quem causou dano, mas foi o fogo, porque o filho não ouviu. Assim, Deus, ao ver que Saúl se afastava e não lhe dava ouvidos, retirou um pouquinho de sua proteção e permitiu que Saúl, com suas más decisões e seu desespero, caísse nas mãos de seus inimigos, e sua desobediência e desespero foram a faísca de seu triste final. E Deus não é um assassino. São as consequências do pecado, de nossa liberdade de escolher mal e de separar-nos do amor de Deus que levam a finais trágicos. É como quando temos uma plantinha e não cuidamos. Ela murcha. Não é Deus que mata a plantinha, sino nossa falta de cuidado faz que ela naturalmente murcha. É muito interessante, né? Tá ficando aqui essa nossa conversa, nesse nosso estudo. Eu como marido, né, como esposo de uma florista, eu entendo a importância do cuidado, né, a uma planta. Né? Quanto mais o cuidado que Deus deve ter com o seu filho, né, com os seus filhos, com nós, com o ser humano. E uma frase que eu destaco aqui é o que você acabou de dizer: Deus não é assassino. Deus não é assassino. Sabe, isso traz um consolo e um conforto tremendo, né? Parece que tira um peso das nossas costas, né? É compreender isso aqui. Eu tenho um último exemplo para nós meditarmos aqui. No início da história de Jó, o tão conhecido, querido Jó, né? Aquele homem íntegro, como diz a palavra, ele mesmo, sem entender tudo, né? Ele acaba atribuindo a Deus as suas tristezas. Então Jó, no capítulo 1, no verso 21, diz assim: Jeová deu e Jeová tirou, bendito seja o nome de Jeová. Então, parece que Jó, ele pensava que Deus havia tirado tudo. Mas, ao lermos a história, né, de maneira completa, a gente descobre quem foi o verdadeiro causador do sofrimento. Certo? Tal qual, Alan. E é uma parte aí, essa história de Jó é muito emocionante. E os primeiros capítulos já de Jó nos revelam como se abríssemos uma cortina já para ver no Antigo Testamento que quem destruiu seus bens e causou todo o seu sofrimento foi Satanás. Não foi Deus. Inimigo de Deus quem causa sofrimento, danos, destruição, vem para roubar, matar, destruir. Deus só permitiu por um tempo, porque depois deu o doble. Abençoou, Deus depois termina abençoando demais, como sempre. E isso nos confirma uma conversa aí no capítulo 2 entre Satanás e Deus. Allí Satanás vai e quando vê que não conseguiu tirar a fé de Jó, então quitou todos os bens, seus filhos, matou todo. Então aí ele quer desafiar mais a Deus para que já Deus avance na destruição de Jó. E lhe fala: pele por pele, tudo que o homem tem dará por a sua vida. Mas estenda agora a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não te amaldiçoa na tua própria face. Isso Satanás pediu para Deus para destruir a Jó, como sempre ele pede para nos destruir. E aí o Senhor que diz: eis que ele está na tua mão, mas guarda a sua vida.
Siempre Dios tiene el control final. Entonces ahí imaginemos, a compreensão inicial de Jó era como de uma criança que só vê pedacinho do filme. Ele pensava que Deus lhe tirava todo. Mas ao avançar na história entendemos que o mal e a destruição não vem de Deus. Muito bem, muito bem. Jorge, e aos amigos que nos assistem e nos escutam, né? Esse aqui é só o comecinho de uma verdade gigantesca que nós teremos aí pela frente. Que assim como Deus, ele se revela a sua natureza, o seu caráter, o seu amor, o seu coração, nós também estaremos compartilhando com você de maneira progressiva. Tudo fará mais sentido ao entendermos o coração de Deus. E já encontramos as peças, né? As peças-chaves aqui, não é, Jorge? Seguramente vamos a ir aprofundizando mais cada vez y achando lo lindo que es que Jesús Cristo sea ese filtro definitivo, esa lupa perfeita que nos faça entender o verdadeiro caráter do Pai. Amém. E então fique atento para os próximos episódios, né, que nós teremos para juntos aqui cultivarmos essa esperança do Deus que só nos ama o tempo inteiro de forma incondicional. Será uma aventura cheia de aprendizado e de surpresas. Fique atento também, você que está aqui no nosso canal do YouTube, acompanhando este conteúdo, a este pedido que está logo acima aqui na tela. E agora eu convido para que você ore comigo. Amado Pai, te damos muitas graças, Senhor, por esta primeira parte da Tua vontade, da Tua verdade. Obrigado por abrir nossos olhos, por nos mostrar que o Senhor nos ensina pouco a pouco. Eu entendi que és um Deus de amor e que sempre nos cuida. Te peço, Senhor, para que continue, Senhor, a guiar-nos e a cada ouvinte, a cada espectador do nosso canal. Que sintam, Pai amado, a Tua paz em seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.